Vamos lá, primeiro, ó. Em Daniel capítulo 7... Desculpa, César. Em Daniel capítulo 7, aparece lá a besta fazendo guerra aos santos. É verdade. E esse é um texto correlato de Apocalipse 13, concordo com o pastor Marcelo. Mas veja o que está dizendo no versículo 15 de Daniel 7. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado dentro de mim, a minha cabeça se perturbou, eu cheguei aos que estavam perto de mim e pedi a verdade acerca daquilo. O Daniel queria entender a visão. E aí, ele diz assim, o anjo diz assim para ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Esses grandes animais são 4, e são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Ou seja, Daniel está dizendo que os santos perseguidos aqui são aqueles que herdarão o reino e possuirão para sempre. Mas, pastor César, quem são essas pessoas que vão herdar o reino e herdar para sempre? Quando Daniel falou isso, ele estava pensando na igreja, pastor César? É que assim, não é Daniel falando aqui. Vamos lá, sim, de novo. Mas é uma vamos visão. O Daniel não entendeu. Ok. O Daniel não entendeu e perguntou, eu não estou entendendo essa visão. Olha. O anjo que estava revelando disse assim, eu vou te explicar porque você não tem cognicidade para entender. Os santos do falando Altíssimo bonito, hein? São aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre. O pessoal que vai herdar o reino para todo sempre está lá em Apocalipse 22, versículo 5. Essa é a igreja de Cristo. Ok, o pastor César, eu me torno pós-tribulacionista agora se o senhor me mostrar uma vez nas cartas joaninas João usando a terminologia santos para a igreja. Mostra para mim no texto. Não, porque tem que usar, o João tem que usar a palavra santos. Então João inovou no Apocalipse? João inovou no Apocalipse, então? Olha, porque o senhor disse que santos é a igreja. Peraí, mas não fica difícil. João escreveu também calma, Pastor César. Peraí, João escreveu. Apocalipse capítulo 2 e 3 falam a respeito de 13 vezes, se eu não me engano, o pastor Marcelo pode me corrigir, em relação à igreja, termo igreja, eclesia. Agora, do capítulo de número 6 ao 18, a expressão é santos eleitos, que falamos a respeito, que é indicado também a nação de Israel. Olha que interessante. No Antigo Testamento também temos essa expressão. Só que João escreveu, não foi para Israel, foi para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Perfeito. Por que João não ratifica a igreja depois? Se João escreveu por causa da revelação, essas coisas que hão de acontecer. Meu varão. Gravata bonita. Obrigado. Escuta. Se João escreveu para a igreja o Apocalipse, por que é que santos seriam judeus? Pelo se o fato... destinatário... Mateus, todo aquele que está em Cristo é santo. E você não respondeu minha pergunta. Aquele que está em Cristo é igreja? Salmo 16 Mas nós estamos falando do Novo Testamento. Me mostra no Novo Testamento. Então vamos anular o Antigo, claro então? Que não, Marcelo, você sabe que não. Todo o Novo Testamento chama a igreja de santos. Eu tenho um ponto aqui que eu queria fazer a pergunta para vocês. Mateus, mostra para mim santos nas cartas joaninas, porque o César está procurando até agora e não achou. Deixa eu só nas cartas joaninas. Deixa eu só colocar uma pergunta nisso, Marcelo. Nas cartas joaninas. Mas não existe a expressão ali, santos eleitos ou fiéis, aplicado a Israel também. Não fica difícil, até o Novo Testamento talvez seja um pouco de crítica Santos, pastor Calixto, é uma terminologia de Paulo e não de João. Você identificar... Corpos paulinos, importa dizer isso. Deixa eu tentar entender a lógica do pastor Marcelo. Vamos lá, vamos tentar entender a lógica do pastor Marcelo é... Só um minuto, com todo respeito. Deixa eu entender a lógica. O senhor está dizendo o seguinte, eu me torno pós-tribulacionista se o senhor mostrar na epístola de João a palavra santos. Ok. Qual que é essa lógica? Eu não entendi. Não, mostra pra mim. Então, qual que é essa lógica? Eu aprendi então, com o posso senhor. completar a pergunta? Mostra o texto pra mim de João se referindo à igreja nos evangelhos, não é? Sentido a pergunta do pastor Marcelo. Nas cartas joaninas, santos. No texto grego, eclectos, por exemplo? Não, eclectos é eleito, então, pastor César. Então vamos lá. Santos é rágios. Ok, mas a palavra santos para João... Eu não entendi a sua lógica. É assim, por que você quer que eu tenha que mostrar um texto? Qual é a discussão? Mas a lógica... Mas não é você que pede pra mostrar o texto? Agora eu não posso pedir? Sou eu que peço pra mostrar o texto. Obrigado por lembrar. Sim. Só que eu não entendi a lógica da sua pergunta. Onde você quer chegar? Não entendi. Então, deixa eu dar a lógica. Argumentação, se me permite, eu compreendi. Nós defendemos que a igreja não aparece o termo ali em Apocalipse capítulo 4. Marcelo, deixa eu colocar a pergunta aqui, porque o César não quer me ouvir. O contexto nos importa dizer que eleitos, fiéis e santos trata a respeito também de Israel. Não, César, é porque semanticamente santos é separado. Pastor César, santos também se aplica separado. A nação de Israel será separada. César, como é que eu identifico um autor?
No período tribulacional. Ora, César, tá na lógica os textos. Como é que eu identifico Deixa um eu autor? entender. Primeiro eu quero entender a lógica de vocês. Então, primeiro, a lógica é essa. Vocês querem que a palavra santo apareça não na é Bíblia essa. se referindo Não à é igreja. vocês. O É senhor que- não acha estranho que um autor como João mude totalmente a É isso sua que eu tô forma querendo de falar, expressão exatamente. Ele não tá e de entendendo. escrita? Ele não tá Se eu entendendo. ler os tratados do pastor César, eu vou sempre captar, opa, aqui é o César falando, porque o senhor tem uma forma literária de falar. O que nós estamos tentando... João, ele muda abruptamente. O que nós estamos dizendo pro senhor é que João não Abruptamente. deixa rastro nenhum em isso que eu tô todas as querendo suas dizer. cartas usando o termo santo eu acho que eu para a entendi. Por que que ele igreja. mudou? É Ok, isso. tá ok. A Ok, igreja, vamos lá. termo. Eu acho que eu tô entendendo a lógica da A pergunta. lógica da pergunta. Então vamos lá. Primeiro, os termos para a igreja são sempre intercambiáveis o tempo inteiro. A palavra igreja, a palavra salvo, a palavra eleito, a palavra santos. Essas palavras, o tempo inteiro, são atribuídas à igreja. Todo mundo concorda, ok? Concordo com o Ok. senhor. Se todo mundo concorda, já está resolvida a questão. Mas, Não pastor está César, resolvido nem não, o senhor está sempre. fugindo da pergunta. Nem sempre, querido Eu quero pastor que o senhor César. me Peraí, explique Calixto. como É é... impressão sua. Não, É impressão eu quero que o pastor senhor me César. explique como é que um autor bíblico muda completamente a sua forma de escrita e as suas palavras num último livro que ele escreve. Não tem lógica. A lógica é que ele siga o padrão natural que ele sempre escreveu. E esse termo santo, João nunca usou nas suas cartas para se referir à igreja. Então vamos resolver. Essa é a pergunta. Tá ok, vamos resolver. É o contexto, Capítulo 18, né? versículo 20 do Apocalipse diz assim, ó. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos. Isso aqui não é a igreja? Isso é João escrevendo. Santos e apóstolos, não é a igreja? O apóstolo não é mais igreja? Pastor César, acho que o senhor não entendeu. Eu disse Não, eu nas entendi, cartas estou joaninas, respondendo. pastor Então, César. é que assim, eu queria ter entendido a lógica da pergunta, agora eu entendi. Entendeu? E a pergunta é inteligente. Você está dizendo o seguinte, ó, peraí. Por que João vai falar santos no Apocalipse? Isso ele nunca falou, você Eu entendeu? Eu entendi. Você é um cara inteligente. E tô educado. Sim. Então, eu tô entendendo. Ah, me chamou de mal educado agora? Chamei. Tá certo. Mas de vez em quando foge Vamos do lá, coisa. vamos lá. Eu entendi a pergunta e a pergunta... Não, Eu ele é meu entendi a amigo, pergunta não tem e a pergunta é problema. inteligente. Vocês estão dizendo o seguinte, porque que as vezes que a palavra santos aparece no Apocalipse, não pode se referir à igreja. Por quê? Porque nas epístolas ele não usa a palavra santos. Ok, bom argumento. Parabéns. Contexto imediato Agora, ali, né, igreja. agora eu vou resolver essa questão. Ok. Em Apocalipse 18, versículo 20, está escrito assim: exultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos, Mas ele não disse santos profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Aqui nesse texto, Ele está falando para a O igreja na terra ou no céu? não importa. Aqui nesse não texto, importa. o apóstolo João, Complicado quando não importa. julguem todos que estão ouvindo. Se a pergunta é, se o João se refere à igreja como santos, Apocalipse 18? isto está resolvido. Mas, Apocalipse pastor 18, César, pastor Manda a César. próxima. Pastor César, então vamos continuar Vamos lá. nessa pergunta aí. Vamos lá. Não, a Tá vírgula quente. que tem no próprio quente. texto aí, não diz santo é uma coisa, apóstolo é outra. Não estou dizendo pro senhor que apóstolo não é santo, mas a gente tem que obedecer o próprio termo do português. Santo, vírgula, Pastor César, qual apóstolo, texto o senhor leu? vírgula. 18, 20. Não é Obrigado. isso? É que o texto grego não tem vírgula. Hã? O texto grego não tem vírgula. Nos originais Não, mas aí não eu tem. volto àquilo que Olha, o senhor ficou mesmo devendo constrói. aqui o Um Mateus, leitor natural, meu bispo Samuel que não Ferreira, tem a ciência meu confrade. e a competência que o senhor tem ao ler naturalmente o texto, natural, sem a ideia do texto grego. O que ele entende aí? Nós temos Santos, um problema apóstolos. seríssimo. Não, santo é uma coisa, apóstolo é outra, Mas- a vírgula, pastor. Ok, Não tem ok, sequência. vamos pegar a sua lógica. Exultai, ó céus, e vós, santos, Vírgula. apóstolos, profetas, porque Vírgula, Deus contra... separadamente. É o mesmo grupo. Não é santo apóstolo, Mas é o mesmo vírgula. grupo. É santo, vírgula, mas apóstolo, vírgula. Desculpa, é o mesmo grupo, tá? Bom, É, vamos lá. pouquinho, tá, vamos lá. tá resolvido. Não, eu que vou falar, César. Matheus. Só você quer falar, Beleza, querido? beleza. Não, Depois eu falo só com você. pra dizer que eu não concordo com o César. Mas, ok, mas tá resolvido. Olha, Apocalipse 19 Tá registrado. Vamos lá. continua um sério problema para o pós-tribulacionismo. Vamos lá, Meu vamos lá. bispo Samuel Ferreira. Porque se a igreja está descendo, quando que ela foi para o céu? Posso responder?
Porque não tem arrebatamento aqui, Mateus. Você vai fazer uma hermenêutica triplamente carpada para achar em Apocalipse 19 o arrebatamento. Não. A igreja está descendo. Quando que ela foi para o céu se não teve o arrebatamento, então? Quando que ela foi para o céu? Eu posso falar 1 minuto? Pode, agora toda a palavra é sua. Muito obrigado. Não Vamos vou lá. interromper, prometo. Tá bom. Apocalipse Pelo 19. menos vai tentar. Matou a pau. Vamos lá. Em Apocalipse 19, o Marcelo está dizendo que não tem ressurreição, né? Não tem arrebatamento, etc. Então isso seria um grande problema. Eu mostrei para ele que em Mateus 24 tem a vinda, mas não tem a glorificação. Em 1 Coríntios 15, 23 e 51 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tem a ressurreição, tem o arrebatamento, tem a vinda, mas não tem o tribunal de Cristo, que vocês entendem ser nesse mundo. Então, não é porque em Apocalipse 19 não tem a questão do arrebatamento, que ele Apocalipse não 19 existe. não? Não tem o arrebatamento, mas eu falei isso desde o início. Eu não nego o texto bíblico. Eu não tenho esse problema. Você também tem que concordar comigo que 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, não tem o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 15 também não tem o arrebatamento. Posso Mateus te 24 interpelar? não tem a glorificação, mas você falou que eu não ia interromper. Aqui já está interrompendo, né? Então, esse não é um problema. Agora, olha a visão pré-tribulacionista. Se não tem a palavra igreja, então, obviamente, a igreja foi arrebatada, a igreja está no céu e a grande tribulação não conta com crentes. Olha para você ver, vocês estão formando uma doutrina em um texto silencioso. A Bíblia não está dizendo que a igreja não está lá. Vocês entenderam que a palavra igreja não está lá. Se a igreja não está lá, quer dizer que a igreja não está na grande tribulação. Meu Deus, como assim? Se nós temos no Novo Testamento mais de 60 versículos que provam que a igreja, sim, são os santos do Novo Testamento. Quem são os santos? Na graça. Quem são os santos pós início de igreja como nós conhecemos hoje? É os santos E no lavados. Salmo remidos pelo sangue 16, do quem Cordeiro. são os santos? Os santos do Salmos 16, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, são os judeus. Qual o problema? tá bom. Eu não estou negando o texto. Você nunca vai me ver negando texto por causa de doutrina, não. Tá certo. Agora, Apocalipse e o Novo Testamento inteiro, santo é a igreja, em mais de 60 referências. Será que não é, assim, uma falta... E por que que João não citou igreja? Mas citou santo, citou eleito. Então, Pedro... é expressão Varão, diferenciada. Varão, deixa eu te perguntar. 1 e 2 Pedro. Mateus, a igreja 1 e 2 está Pedro, descendo. foi Quando igreja? que ela foi pro céu? 1 e 2 Pedro. São cartas para a igreja? São. Pedro não cita o nome igreja. Então qual o problema disso? Porque A simples, ausência de ele evidência já não é evidência está de falando ausência. para a igreja. Hã? Está falando para a igreja. usa, né, seu espertinho? Peguei a sua palavra. Ô, meu irmão, Pastor João. César. Não, Vamos calma. indo, daqui a pouco estamos terminando, hein? Calma, eu nem terminei. O pastor... Ah, pensei que começou a aquecer agora, meu bispo. Não, Os mas quando motores aquece, aqui. A gente deixa pro outro. A carta de Apocalipse foi escrita para a igreja. Não foi escrita para judeus, simplesmente. Foi escrita para a igreja. Tudo que está falando nas cartas é a igreja. Apocalipse 22, 16, depois de todo o A período noiva tribulacional, sofrerá a ira do cordeiro. Não. Ah, então a igreja substitui Israel, né, Para Mateus? terminar. Ó, Vamos lá. Apocalipse 22, 16. Vamos ver se isso aqui é para judeu. Falou da grande tribulação, falou das taças, falou dos selos, falou da trombeta, falou do tempo do anticristo, falou tudo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Apocalipse 22, 16. Está dizendo que tudo que foi escrito no Apocalipse foi para a igreja, não para judeu. Negar o texto, eu não nego o texto por causa de doutrina. Mas o pré, infelizmente, está negando o texto por causa de doutrina. Apocalipse 22, 16. Isso aqui tudo foi escrito para que as igrejas testificassem, não para que os judeus testificassem. Vocês têm que aceitar isso. Apocalipse 22 foi escrito à igreja ou não? Então foi para a igreja. Então, Mas tudo posso que tá falar? falando Posso é pra falar? igreja. Posso falar? Mateus capítulo 24, para os discípulos, relacionado ao período de grande tribulação para quem? Os perseguidos pelo nome de Jesus. Tá lá. Vocês serão Para a perseguidos pelo meu nação nome. de Israel, É, se corroborando você o entender do ano texto 70, de Mateus capítulo 24, versículo 15, Daniel capítulo 9, versículo 24 Então, a maravilha. 27. Teu povo, tua então, Mateus cidade. 24 é só para judeu? Então Mateus Jesus veio capítulo em glória 24 no ano nós 70? compreendemos. Então quanto que Jesus veio em glória? Vem em glória É. no arrebatamento Mateus da igreja. 24 é só pra judeu. Na batalha do Armagedon. Em glória. Arrebatamento para a igreja, primeiro período. Eu queria- Agora só. É só minha fé, não é porque eu tô escaladinho aqui. Passou um minuto, Me hein? desculpa. Vamos lá. Fala, Mateus, fala. O assunto do debate é a volta de Jesus em uma ou duas etapas. Eu li Mateus 24, 29, quando Jesus disse que ele vem. Ele está dizendo que ele vem depois da grande tribulação, não diz que vem em duas etapas. Jesus não falou isso. Agora, continuando nas palavras de Jesus, eu queria que os meus irmãos pré-tribulacionistas me mostrassem duas etapas na parábola das redes, Mateus 13, 47 a 50. Na parábola do joio, Mateus 13, 24 a 30. Nas parábolas da virgem, Mateus 25, do 1 ao 13. Nas parábolas dos talentos, Mateus
25, 14 e 30. E eu também queria que mostrassem 2 etapas em Apocalipse 1:7, quando ele diz que ele vem e todo olho verá. Eu queria que os meus irmãos mostrassem nas parábolas de Jesus 2 etapas da chegada do rei. Perfeito. Pastor Marcelo, quer? Pode falar, eu falei Perfeito. É bastante. importante ressaltar a questão da parábola do que... muitas parábolas, o senhor falou da Pode rede. citar uma, me cita aí na parábola das redes, 2 etapas. Nós temos aqui uma questão importante relacionada, primeiro, ao reino de Deus. Basileia tuteu, gênero possessivo. Está falando do reino de Deus, manifestação Não, espiritual. que tá falando do reino de Deus, eu entendi. Eu quero saber as 2 Esse etapas reino que o nesse. senhor está dizendo nessa é o vida. reino invisível. Exato. Chegou a todo homem. É o texto. Não. Tanto é que Aqui, ó. Mateus capítulo Vamos lá. 25 fala a respeito da parábola das 10 virgens relacionada ao quê? Não, O reino. Quando Cristo fala a respeito disso, das parábolas, ele está implicando, falando, esposando a respeito da manifestação do reino, que Paulo ratifica. O reino de Deus não é bebida e nem comida, mas é paz, justiça e alegria no Eu Espírito. posso ler 4 versículos? Basileia tuteu. Deixa eu ler 4 versículos. Pode, fica à vontade. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. É final, é fim do mundo isso aqui. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos que isso é na vinda de Cristo. Perfeito. Qual é o texto? Primeiro versículo. Fala a respeito do quê? Reino de Deus. Assim Começa será na do reino. A consumação. salvação não começa na Mas consumação, assim meu será querido. na consumação dos séculos. Eu Então, quero saber nós 2 não etapas. negamos o quê? Essa visão que tudo será de uma vez só nesse sentido. Porque o texto não fala isso. Você me mostra 2 etapas na parábola das redes? Sim. senhor Não, na ininterrupto, parábola é nós não isso? temos. Não tem. Não Cristo temos. vem, é uma Gostei, tá sequência vendo? lógica aos acontecimentos. Vamos virar, vamos voltar, porque tá na hora Nós de devemos terminar. ser honestos antes Já de com tudo. 2 horas. Boa. Mas o principal de tudo é que vocês não conseguem provar a igreja dentro do céu. Paulo tá onde? No inferno? Eu vou fazer Pedro o tá onde? Os 24 eu vou me anciãos estão onde? comprometer que nós vamos... Gostou do vídeo? Então deixe a sua opinião aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.